Hoje iremos revisar e dar continuidade de oração subordinada substantiva. Hoje a dona Fátima vai explicar sobre oração subordinada subjetiva, predicativa, as que estão faltando, né? Completiva nominal, certo? Aproveitem, tirem suas dúvidas, façam as suas anotações, certo? Então, fique com a professora Fátima. Olá, minha gente, boa tarde, né? Para todos vocês, vou pedir mais uma vez, por favor, que coloquem o lápis, né? Caneta, lápis, caneta, o caderno, se possível também o trilhas, né? Que o assunto é dado só num capítulo, né? Em 2 páginas, são 3 páginas, então tem estudo da língua. A gramática é separada, né? Tem uma parte do capítulo e a continuidade de outro capítulo. Mas se você deixar o livro Trilhas, você vai encontrar ele todinho apenas em 2 folhas, em 2 páginas, certo? Então, a dona Cláudia já falou, né, o que é oração subordinada substantiva, que é justamente aquela que tem valor de um substantivo, tá certo? E nós podemos transformá-la no substantivo, tá certo? E a oração subordinada substantiva, ela tem função, tá, de termo, de nome. Ou seja, a função dela é de acordo com a análise sintática. Certo? E são 6 os tipos de orações subordinadas substantivas. São as seguintes. A oração subordinada a função é de um aposto, tá certo? Então, como eu acabei de dizer, então tem essa função dentro da análise sintática, certo? É uma oração todinha, completa com a função apenas de um só termo, tá bom? Então nós vamos começar aqui pelas orações subordinadas subjetivas, tá certo? Aí eu coloquei aqui 4 exemplos, porque a oração subordinada substantiva, a gente reconhece, tá bom? A gente classifica, tá? De 3 maneiras, ou seja, a posição de 3 verbos, tá bom? Na condição de 3 verbos, tá? Aí eu coloquei aqui 4 frases, tá bom? Para facilitar, né, a explicação, para não ter que estar escrevendo o tempo todo e tudo, que eu vou apagar essas 4 aqui para colocar 1 ou 2 de objetivo direto, nós vamos explicando direitinho, tá bom? Vou apagar e vou explicar. E vou dar um tempinho para vocês escreverem, tá bom? O que for necessário. Então, não vou dá muito tempo, né, que só apenas, né, 50 minutos de aula. Mas acredito eu, como é só uma revisão, e vocês já viram, já foi visto em sala de aula, certo? Quando nós entrarmos de férias, digamos assim, né? Eu já havia falado um pouquinho sobre as orações subordinadas substantivas, tá bom? Então aqui nós temos esses 4 exemplos, e nós vamos explicar a oração subordinada substantiva subjetiva. Ou seja, aquelas que têm valor, que funcionam, a sua função é de um, tá certo? Sujeito. Tá? Subjetiva, sujeito. Então vamos para o nosso primeiro caso, né? O primeiro caso é o seguinte. Observe que, aqui nós temos, é certo que ele virá à reunião. Certo? Aí nós temos, é certo, né? A sua vinda. Observe, ó. Se eu colocar assim, ó, a sua vinda. Veja bem que eu transformei essa oração todinha aqui, certo? Essa oração, que ele virá à reunião, eu transformei apenas num substantivo, a vinda, certo? Isso que está estudando com relação à transformação, saber se realmente ela é substantiva. Aí tem outro modo que nós temos, tá certo? Além desta transformação, nós temos o seguinte. Se nós formos analisar essa oração de acordo com a análise sintática, ficaria mais ou menos assim, ó. Vejamos. Aqui nós temos um verbo, 2 verbos. Então nós temos 2 orações.
Se nós temos duas orações, o período é composto, certo? O período é composto. Então, a primeira oração vai ser o seguinte, é certo. Primeira oração, certo? Observe que ele diz assim, é certo, tá? Essa oração que inicia, ela está sendo formada por um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito, dentro da própria oração principal. Ela é formada, ó, através de um verbo de ligação mais um predicativo de sujeito, tá bom? Quando isso acontece, tá? Ela não traz com ela o conectivo. O que é o conectivo? É aquela palavrazinha que liga uma oração à outra. E quem são esses conectivos na oração subordinada substantiva? Tá certo? Quem são eles? As conjunções integrantes. O que quer dizer conjunções integrantes? É a conjunção que completa, certo? Ela vai apenas dar continuidade ao sentido da frase. As conjunções integrantes são que e se, tá bom? Aí já vamos observar que na segunda oração, aqui o segundo verbo, que ele virá à reunião, aqui está a nossa segunda oração. Essa segunda oração, ela traz consigo o conectivo, ou seja, ela traz a conjunção. Aqui está ele então, ó. Aqui está a conjunção. Ele serve, como ele é substantivo, ele serve para ligar a oração à outra, tá bom? Então, nós sabemos que ela tem função de substantivo, tá certo? Ó, e ela traz consigo, ó, tá? A conjunção, tá bom? Uma outra forma muito simples de aprender, para comprovar realmente que ela é uma locução substantiva e classificá-la como subjetiva, é a coisa mais fácil do mundo. Querem ver? Nós podemos transformar ou trocar, vamos dizer assim, vamos trocar essa oração subordinada substantiva pela palavra isto. Então, vamos lá então. Vamos trocar. Vamos colocar bem aqui. Isto ou isso. Vamos colocar aqui. Isso. Pronto. Trocamos toda essa oração aqui, ó. Que ele virá à reunião. Nós trocamos pelo termo isto. Certo? E vamos transformar esse período composto em período simples. Porque um período simples, tá certo? Ele vai analisar, tá certo? Através de quê? Da análise sintática. Então, o período simples é quando a gente faz a análise sintática. O período é composto quando a gente faz a análise, tá certo? Da oração ou das orações. Aqui no caso, nós vamos trocar, ó, a oração que tem o conectivo pela palavra isso. E vamos fazer apenas uma oração. Ó, é necessário isso. Certo? Ó, observe, nós trocamos essa oração. E vamos fazer a análise sintática normalmente. Tá bom? Quem é o sujeito, quem é o predicado, quem é, tá certo? E vamos analisá-la dentro da análise sintática. Olha como fica fácil. Isto é certo. Quem é o sujeito? Isso. Ó, vamos fazer novamente, ó. É certo isto, certo? Ó, isto é certo. Então, o sujeito da oração é a palavra, é o termo, é o termo isso. Nesse caso, ó, toda essa oração que nós, tá certo? Ó, que nós acabamos de ler, que ele virá à reunião, ela vai ser classificada como oração, essa segunda oração, ó, oração, subordinada, substantiva, subjetiva. Pronto, ó. Subjetiva, certo? Isso por que ela é subjetiva? Porque ela tem o valor de um sujeito, tá certo? Ou então você pode dizer só assim, pega a oração principal, que é aquela que não, obviamente não tem um conectivo, nós já sabemos que a oração principal de oração é aquela que não traz a conjunção, não traz o conectivo, né, a palavra que liga, né, uma oração à outra. Se você observar essa oração, ó, você vai ver que ele não tem um sujeito. Tá certo? Então, se não tem um sujeito, neste caso, o sujeito estará onde? Na segunda oração. Vamos analisar, então. Isso é certo. O sujeito, então, é certo. Já no segundo caso, nós vamos observar aqui, ó. Procurar primeiramente, vamos analisar direitinho, né? Então, primeiro verbo, não importa, o verbo importa. Que você esteja sem dinheiro, esteja. Pronto. Dois verbos. Duas orações.
Não importa é a primeira oração. Vou colocar aqui, primeira oração. Pronto. Vou colocar também no caderninho de vocês. Primeira oração. Segunda oração, que você esteja sem dinheiro, que está o verbo. Então, segunda oração, vou colocar bem aqui. Segunda oração, pronto. Aonde é que está o conectivo? Aqui. Pronto. Aqui está ela. Observe que, se a gente for pegar aqui, nós sabemos que aqui não tem um sujeito, não importa. Ninguém sabe o quê, importa quem, ninguém sabe. Então, nesse caso, na oração principal, que é aquela que não traz o conectivo, que não traz a conjunção, só em você ler, você vai perceber que nessa oração principal não tem o sujeito. Só em você fazer a leitura. Mas se você quiser comprovar realmente, é só fazer o que eu disse. Vamos lá então. Todo mundo pega aqui, ler. Que você esteja sem dinheiro. Vamos trocar toda essa oração apenas por um termo. Certo? Pela análise sintática que nós estamos fazendo, a função de análise sintática. Então, vamos trocar pela palavra isso. Ou isto, como queiram, está isto. Ou isto, não tem nenhum problema. Você escolhe aí no caso. Não importa isto. Quem é o sujeito dessa oração? Isto não importa. Se o sujeito é isto, se o sujeito é esse termo aqui, isto, que nós trocamos por essa oração, toda essa oração aqui, que você esteja sem dinheiro. Se trocamos, e exerce a mesma função nessa troca, então essa oração que tem esse valor desse isto, e este isto é sujeito, então ela vai ser o quê? Uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Subjetiva. Ok? Dê um minutinho aí, dê uma olhadinha, vê se sai mesmo. Olhe, que está no quadro. Faça todas as anotações e coloque como eu estou colocando aqui, para ficar mais fácil. Certo? Pega os verbos direitinho, sublinhe os verbos. Circule a conjunção. Separa as orações por meio de barra. Tá certo? Vê se na oração principal aqui, não tem a conjunção. Coloque a oração principal na primeira oração. Na segunda oração, troque pelo termo isto. Analise esse termo e vão perceber que ele tem a função de um sujeito. Se ele tem função desse sujeito, então esta oração é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tá certo? Facilitou assim? Então, quando o verbo se encontra, na terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. Quando o verbo da oração principal encontre na terceira pessoa do singular, e nele não está a presença do sujeito, tá? Então é oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tá certo? Entenderam todos? Podemos seguir? Então vamos para a regra de número 3. A regra de número 3, vocês já perceberam que essas duas frases estão na voz passiva. O que é voz passiva? Vamos lembrar? É aquela em que o sujeito sofre a ação. Tá bom? Então vamos lá então. Decidiu-se que todos ficassem em casa. Vamos procurar os verbos. Marcando. Decidiu-se, certo? Que todos ficassem em casa. Ficar. Então agora nós vamos separar por barra. Que é a primeira oração? Decidiu-se. Aqui está ela. Tá bom? Quem é a segunda oração? Que todos ficassem em casa. Então, primeira oração, como, né? E vamos em busca agora do conectivo. Quem é o conectivo? O que? A conjunção que. Que liga essa oração a esta outra oração. Na oração principal, nós vimos aqui que não tem a conjunção.
Então, vamos lá então, vamos para outra oração. Vamos fazer a troca. Decidiu-se isto. Certo? Se eu estou dizendo decidiu-se isso, não tem aqui o sujeito. Ó. Nessa oração, decidiu-se isto. Então, esse isto vai ser o quê? Vai ser o sujeito desta oração. Tá bom? Decidiu-se isso, decidiu-se. Vai ser o sujeito. Então, como aqui ela vai ser o sujeito, esta oração, que todos fiquem em casa, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Subjetiva. Então, a nossa segunda oração classifica-se em oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por quê? Porque ela tem função de sujeito. E aqui no caso, aqui está a voz passiva, né? Ó, voz passiva sintética. Por que ela é sintética? Devido a esse si aqui, ó. Tá certo? Então, esse si aqui está apontando, está dizendo, está informando que essa voz está essa composição dessa oração está na voz passiva sintética. Tá bom? Aí, como é que você sabe aqui agora, por exemplo, ó, a voz passiva analítica? Por que na minha oração principal está na voz passiva analítica? Porque nós temos um verbo de ligação mais particípio. Particípio. E é justamente isso. Quando está na voz passiva analítica, nós temos o verbo de ligação, no caso aqui, ó, foi, mais o particípio, decidido. Então, aqui está na voz passiva analítica. Analítica. Certo? Então, se na nossa oração principal, ó, na primeira oração, na nossa oração principal, ó, for feita, composta, ó, certo? Por oração formada por um verbo de ligação, mais o particípio, que a voz é passiva analítica, então, obviamente, a oração que traz o conectivo, que vai ser, no caso, nossa segunda oração, está aqui o verbo, ó, ficar sem. Então, essa segunda oração, nós vamos classificar como oração subordinada, substantiva, subjetiva. Pronto. Aqui estão os casos, três casos, as três formas de oração subordinada, substantiva, subjetiva. Aí, ó, dê uma olhadinha aí no quadro aí, só vocês aí, no quadro sozinho aí, para ver como é que fica. Tá vendo? Ó? Copiaram? Antes de eu apagar, dê uma olhadinha. É certo, né, que ele virá a reunião, no primeiro caso. Segundo, no caso aí tem o verbo de ligação mais predicativo, que formou a expressão, né? Não se importa com o verbo terceira pessoa do singular, na oração principal. Decidiu-se, na oração principal. Nós vamos ter, no caso, voz passiva sintética, um verbo na voz passiva sintética. E o outro foi decidido com um verbo de ligação mais particípio, voz passiva analítica. Aí observe que todas as orações subordinadas, a gente vai fazer análise dependendo do contexto do verbo na oração principal. Certo? Na oração principal, tá bom? Tudo bem? Deram uma olhadinha aí, direitinho. Tá? Olha o quadro. Deu para copiar alguma coisa? Deu para copiar? O tempo foi suficiente? Então, se o tempo foi suficiente para copiar, mas primeiro para dar assim, uma visão, certo? Isso por quê? Porque você tem os exemplos, né, no seu livro, na sua gramática, tá bom? Mas não deu tempo de copiar todos, então, pelo menos na gramática, para você visualizar mais ou menos. Assim sendo, eu vou apagar e vou colocar aqui mais alguns exemplos. Até coloquei no papelzinho para a gente ir mais rápido. Posso apagar então? Lá vai, vamos. Então, agora nós vamos falar da oração subordinada, que tem valor de objeto, tá certo? Se tem valor de objeto, então ela vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, certo? Então, vamos falar sobre ela. Depois vamos falar sobre oração subordinada, substantiva, objetiva indireta, completiva, nominal, predicativa e a positiva, certo? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui um exemplo suficiente para vocês entenderem.
Vamos fazer aqui. Deixa eu ver se dá para a gente pegar aqui uma que tem assim mais que a gente... A mãe deixou, a filha... A mãe deixou... Deixa eu ver aqui se dá para fazer aqui uma frase aqui, pegando esse outro exemplo. A mãe deixou que a filha viajasse, vamos supor aqui. A mãe... Só um exemplo. Deixou que a filha viajasse. Ok, pronto. O que nós vamos fazer então agora? O mesmo processo. Primeira coisa, fazer o quê? Em busca dos verbos. Vamos lá então. A mãe deixou que a filha viajasse. Primeiro verbo, primeira oração. Segundo verbo, segunda oração. Separando essa oração através de quê? De uma barrazinha, certo? Uma barra. Então é muito fácil. Vou mostrar o processozinho do isto. Tá bom? Mas só em você também visualizar, ó, fiz questão de colocar essa oração principal, que se você for visualizar, você já está vendo que ela tem sujeito. A primeira diferença é logo isso aí, ó. Fazer a diferença entre a subjetiva e a objetiva direta, que na subjetiva ela não traz o sujeito. Já nas outras orações ela traz o sujeito. Essa é a primeira diferença. Tá bom? Então veja bem, ó. A mãe deixou. Aqui nós já temos o sujeito. Então já descartamos. Ela não pode ser subjetiva. Tá bom? Então vamos classificar. Primeira oração, segunda oração. Aqui está o verbo. Aqui está o quê? A conjunção. Né? Liga uma oração, a outra. Como na nossa primeira oração não tem o conectivo, oração principal. Vamos trocar toda esta oração aqui, ó, essa segunda oração, pela palavra isto. Pronto, trocamos. E vamos analisar o verbo dentro da análise sintática. Tá certo? A mãe deixou quem? A filha viajar. Então, observe que quando eu faço a pergunta ao verbo, ele não tem preposição. Como ele não tem preposição, a mãe deixou quem? Certo? Nesse caso, nós temos o quê? Uma oração. Se aqui, vou fazer um processo, que é sujeito, então vai ser o quê? Uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ou seja, ele tem valor de um objeto direto. Certo? Então, só analisar. Se nós temos um verbo e que esse verbo seja um verbo transitivo direto. O que é um verbo transitivo direto? Aquele que está ligado ao seu complemento sem o auxílio da preposição. Se eu colocasse assim, por exemplo, ó, disse, deixa eu botar a letrazinha maior, para que vocês visualizem também melhor. Disse que voltaria cedo. Vamos supor, pronto. Disse que voltaria cedo. Tá? Primeiro, os verbos. Aí aqui está o segundo. Quantas orações? 2. 2 verbos, 2 orações. Observe que nós temos aqui, sem o conectivo, ó, porque ele está na segunda oração, então oração principal. Será que nessa oração principal tem um sujeito? Sim. Só que está oculto, a desinicial. É só dizer, ó, ele disse. Só em você pegar a própria oração principal e observar e perceber que ele tem um sujeito, já não é subjetiva. Vamos analisar o verbo. Aí aqui nós temos o verbo. Tá certo? E aí nós vamos fazer o processo de quê? O processo da análise sintática da frase. Vamos trocar então essa frase para a palavra isto. Pronto. Disse isto. Disse o quê? Isto. Então, isto é o quê? Um objeto direto. Se ele é um objeto direto,
Então, essa frase todinha aqui nós vamos classificar de quê? De oração, subordinada, substantiva, objetiva, objetiva direta. Certo? Aí esse verbo vai ser o quê? Verbo transitivo direto. Então tem as duas maneiras. Tá certo de você encontrar. Melhor isso daqui, por exemplo, ó, vai pelo termo, vai pela oração, pela análise sintática. Por quê? Porque essa oração tem função de um termo. Essa oração tem função de um termo. A gente troca esse termo, ó, troca pela palavra isto. Então, quando nós temos um verbo na oração principal que requer um termo sem preposição, uma oração sem preposição, é oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tá bom? Então, vamos colocar mais aqui outro exemplo. Vamos pegar aqui para ficar mais rápido. Não ficar aqui pensando. Bota aqui. Necessito de que você volte. Que você volte. Ai, Fábio, como é esquisito. Necessito de que você volte. Sim. E essa frase que é correta. Não é ter mania de dizer assim. Necessito que volte. A gente é difícil colocar a preposição. Certo? A gente que, não que fala errado, mas a gente às vezes, né, por a gente estar conversando assim, né, e esquece de colocar a preposição. Mas o correto é isso, não é que fica esquisito não. É necessito de que você volte. E não necessito que você volte. Tá certo? Então fica mais ou menos assim. Vamos fazer o mesmo processo. 2 verbos, 2 orações, oração principal. Aqui está o conectivo. O conectivo está na oração o quê? Está na segunda oração. Tá certo? Está na segunda oração. Vamos trocar aqui por isso ou por isto, não tem problema nenhum. E vamos pegar aqui, ó. Aqui está o verbo. Como não tem conectivo, oração principal. Cadê o sujeito? Também está oculto. Está desinicial. Eu necessito. Certo? Então, o meu sujeito está onde? Está na oração principal. Então, já não é subjetiva. Então, é só pegar aqui esse verbo e fazer a análise. O que vai acontecer? Ó? Vai acontecer que tem aqui a presença de uma preposição. E essa preposição está ligada a este verbo. Então, se nós temos preposição ligada ao verbo, já sabemos que esse termo aqui, ó, tá certo? É um objeto indireto. Necessito de quê? Disto. Necessito de quê? Disto, ó. Aqui nós temos um objeto indireto. Então, se nós temos um objeto indireto, de que você volte, classificaremos como oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Indireta. Pronto. E se eu colocar assim, ó, tenho certeza de que você volte. De que você volte. Certo? Observe que a estrutura da frase em si, nós acrescentamos algo. Mas vamos ter o mesmo procedimento. Ó. Tenho é o verbo da primeira oração. Volte é o verbo da segunda oração. Certo? Então, nesse caso, nós temos a primeira oração, nós vamos chamar de oração principal, não tem um conectivo, tá bom? Que ele está aqui, ó, está presente, tá bom? Nessa oração, na segunda, no caso, oração, tá? Vamos trocá-la pelo termo isto ou isso, como queiram, vocês é quem manda um ou outro, tá bom? E aqui nós temos o verbo. Acontece que do lado desse verbo, nós temos a palavra certeza, certo? E certeza é um substantivo. Tá bom? E como nós temos um substantivo, ó, verbo e substantivo, ou um verbo adjetivo, ou um verbo ou um advérbio, um adjetivo, substantivo, ou um advérbio, acompanhado, ó, como resposta através de uma preposição, então ele vai ser um complemento nominal. A palavra isto vai ser um complemento nominal, ó. Vamos fazer aqui a pergunta. Não podemos dizer tenho de, certo? Mas tenho o que? Certeza. Tá certo? Tenho o que? Certeza. Aqui está meu nome.
A resposta do verbo está no nome, está no substantivo. Tá certo? Está no substantivo. Agora resta-nos saber se a pergunta com a preposição é ao verbo ou é ao substantivo, é ao nome. Tá certo? O substantivo. E é bom a gente dar um lembrantinho também. Vou só lembrar aqui uma coisa. É um substantivo, mas obrigatoriamente, minha gente, esse substantivo tem que ser abstrato. Nós falamos sobre isso lá no 8º ano, tá certo? A diferença entre substantivo abstrato, concreto, etc. Então, nesse caso aqui, ó, obrigatoriamente. Esse nome, esse objeto, ó, dando resposta a esse verbo, ele tem que ser substantivo abstrato. Saibamos também disso também, que é muito importante, tá? Aí nós temos verbo, mais o nome, que é o objeto, ó, tá vendo? Ó? Tenho certeza. A pergunta, ó, certeza, ó, de que? Disto. De que você... Nesse caso, como esse disso é um complemento nominal, a nossa oração, nós vamos classificá-la de oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Nominal. Pronto. Visualiza aí esses exemplos, tá certo? Dê uma olhadinha aí, por favor. Tá bom? Copiem, dê uma olhada. Certo? Copie direitinho que está aí para vocês. Quando vocês forem analisar, saber direitinho todos os passos, verbos, sublinha, separa com barra, circula o conectivo, troca a oração que tem o conectivo pelo pronome isto, certo? E analisa o verbo da primeira oração. Pronto. Tá certo? Visualize aí, por favor, ó, copiem. Dá um tempinho aí vocês, 2 minutinhos. Bom, eu vou apagar, certo? Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só você pegar o seu lápis, quando você estiver estudando, pega o trilhas, tá bom? E faz o mesmo processo que eu fiz aqui, pega o lápis e faça como eu fiz aqui, ensinando a vocês. Pega o lápisinho bem clarinho em cima do livro de vocês, tá certo? Do livro de vocês, tá bom? E faz o mesmo processo, como eu estou ensinando a vocês, ó. Verbo primeiro, sublinha, depois circula a conjunção, separa por barra, separa por barra a oração principal, analisa essa oração principal, vai então botar a palavra isto no lugar da segunda oração e analisa o termo isto, em cima, de acordo com o verbo. Vê se tem preposição, vê se não tem preposição, vê se é um verbo transitivo direto, vê se é um verbo transitivo indireto, vê se o verbo está acompanhado de um adjetivo, está acompanhado de um substantivo, tá certo? Está acompanhado de um substantivo, dê uma olhadinha direitinho, faça como eu estou fazendo, a lápis em cada exemplo do livro de vocês, tá bom? É um minutinho para vocês, antes de eu apagar, certo? Dê uma olhadinha. Vou apagar, certo? Vamos lá. Mas faça o que eu estou dizendo. Peguem direitinho o livro de vocês e façam isso. Faltam só 2, tá bom? Aí depois nós vamos fazer aqui, vou colocar alguns itens, eu vou ditar para vocês, eu vou escrever no quadro. Algumas frases vocês vão tentar fazer, tá bom? Eu dou um tempinho a vocês. Aí em cada frase que eu colocar, eu vou dando um tempo e vocês vão classificando. Eu boto 1 ou 2 orações no quadro. Dão um tempo e vocês vão fazer todo esse processo e vão classificar, certo? Corretamente, que eu tenho certeza disso. Aí está faltando agora a predicativa e a positiva. Então, vamos colocar esse exemplo. Nossa certeza era que ele voltaria. Vamos lá, então. Nossa certeza, ó, era que ele voltaria.
daqui está diferente, né? É porque para vocês entenderem, né? Então, vamos lá, então. O mesmo procedimento. Primeira coisa, os verbos. Pronto. Era e voltaria. Certo? Vamos dividir, então, agora as orações. Nossa certeza era. Barrazinha. Vamos em busca agora do conectivo. Que ele voltaria. Então, já vamos fazer aqui, ó. Já vamos circular esse conectivo. Vamos circular esta conjunção. Tá certo? Ó. Aí a oração que não tem essa conjunção, oração principal. Tá certo? Agora observe, ó. Olha como é fácil. Na oração principal, nossa certeza era. Ó. Observe que ele termina com um verbo de ligação. Então, se ele termina com o verbo de ligação, já vou ficar um pouco atento. Tá certo? E vamos trocar essa oração pela palavra isto. Pronto. Certo? Então, vamos lá, então. Ó, nossa certeza era isto ou era essa, né? Era essa, pode ser isso, nessa. E frase como essa pode até botar também até o essa, ó. Sem problema nenhum, ó. Tá bom? Então, é simples, ó. Nossa certeza era esta. Nossa certeza era isto. Então, veja bem, quando nós temos essa estrutura, nossa certeza era isto, ou esse essa vai ser o quê? Se nós temos um verbo de ligação, um predicativo do sujeito. Olha, observar. Nossa certeza era isso. Nossa certeza era essa. Então, se analisarmos na sintaxe, esse termo essa é um predicativo do sujeito. Então, se ele é um predicativo do sujeito, a nossa segunda oração vai se classificar de quê? De oração subordinada, substantiva, predicativa. Predicativa. Certo? Tá bom? Predicativa, certo? Então, quando nós temos, ó, o que vai caracterizar a oração subordinada, substantiva, predicativa? Que na oração principal, ela vai sempre terminar com o verbo de ligação. Pronto. Certo? Vai ter alguns verbos de ligações, por exemplo, é o ser, o outro, tornar-se, permanecer, ficar. E assim são muitos andares, né? Dependendo da frase, tá bom? Então, esses são os verbos de ligação. E o que são verbos de ligação mesmo? São aqueles que servem apenas como ponte do sujeito ao seu predicativo, certo? Então, vamos colocar um exemplo aqui para vocês. Vamos colocar aqui um exemplo. Vamos colocar aqui um exemplo da seguinte maneira. Minha esperança. Minha esperança. Minha esperança é esta. É esta. 2 pontinhos. Que você volte cedo. Que você volte, né? Que você volte. Pronto, que você volte. Pronto, aqui está. Tá bom? Vamos analisar aqui a nossa última oração. Ele passar a atividadezinha para vocês, tá certo? Vou colocar 2 frases depois nós terminarmos aqui. Tá bom? Então vamos lá. O que é que nós temos então aqui nessa outra frase aqui? A primeira coisa que nós vamos observar é procurar os verbos como qualquer uma outra. Minha esperança é esta, certo? Ó, que você volte. 2 verbos, 2 orações. Aqui está o conectivo. Colocamos então. Aí é muito fácil. A oração subordinada, aqui no caso é a principal. Se essa oração principal, tá certo? Ó, terminar com 2 pontos, tá certo? Ó, que é a presença dos 2 pontos, tá? A outra oração, obrigatoriamente, é uma oração subordinada, substantiva, apositiva. Agora, por que ela é apositiva? Será que é por causa dos 2 pontos? É porque quando ela é apositiva, a função dela é de explicar. Ela está explicando um termo. Que termo é este? Esta, está explicando, ó. Esta condição, ó. Eu estou explicando, ó. Esse termozinho aqui, ó. Esta. Tá bom? Então, não, porque tem os 2 pontos, é a positiva. Mas tem que ter uma explicação para isso.
Então, ela é apositiva porque tem função de explicação. Ela explica o termo. Ó. Minha esperança é esta. Ó, a explicação que eu dou em relação a esse termo. E você volte. Tá bom? Aí, qual a diferença, digamos, de determinadas orações? Muito fácil. A oração subordinada subjetiva, nós já sabemos que o sujeito dela não aparece na oração. Já nas outras orações, né, como nós acabamos de ver, todas elas aparecerá o sujeito, tá? Uma classificação de sujeito. A objetiva, a oração subordinada, objetiva direta, o verbo responde por meio de uma preposição. A completiva nominal, nome, que poderá ser substantivo, adjetivo, advérbio, também com uma preposição. Tá? A predicativa termina sempre com o verbo de ligação, com a função a outra de um predicativo do sujeito. E a oração subordinada, a positiva, ela explica um termo da oração principal. Para isso, tem a presença dos dois pontos. Aí está dada a matéria, o assunto. Visualizem. Faça a mesma coisa, copie no caderninho. Faça tudo como a professora acabou de fazer, né? Que eu acabei de fazer. Dê uma olhadinha aí, por favor. Tá bom? Tá bom? Copiem, por favor. Tem para vocês copiarem. Foi suficiente copiar, né? Deu para copiar. Então, por favor, agora eu vou fazer uma atividadezinha. Eu vou passar para vocês, vou colocar no quadro, digamos, acho que três frases é suficiente de cada vez, certo? Vou colocar 3 frases, certo? E vou dar um tempinho para vocês, tá bom? Tá certo? Depois vamos resolver juntos, tá? Aí vamos resolver juntos, tá bom? Posso apagar? Vamos lá. O bom é que quando eu estou em sala de aula, nessas frases assim, geralmente vocês me ajudam a fazer, né? Mas eu não estou em sala de aula, então tem que pegar aqui uma pescazinha, né? Uma colazinha. Geralmente quando eu estou em sala de aula, eu pergunto, me ajuda dessa frase, aí vocês vão me ajudando. Como eu não tenho vocês aqui para me ajudar aos términos das frases, a elaborar as frases, né? Que às vezes eu peço a vocês para fazerem isso, né? E me ajudem, né? Nas frases, e vocês me ajudam mesmo a formular as frases, às vezes, dos exemplos, né? Dos exemplos, às vezes fica bonito, às vezes nem fica tanto, né? Mas vocês me ajudam muito. Então a colazinha vai bem. Então uma frase mesmo simples mesmo, só questãozinha mesmo. Vocês vão classificar as orações, tá certo? As orações subordinadas, substantivo. Esse é anunciado. Classifique as orações subordinadas, substantivas. Tá bom? Então vou colocar aqui umas 3 para vocês, tá bom? Para a gente fazer essa classificação, tá? Vamos lá. Item, no caso, a primeira. Dá para colocar. Item A. Não vai ser como aquela do alfabeto todo, não, certo? Vamos nós. Não. Aqui. Não. Duvido. Estão colocando. Não duvido de que. Vamos lá. De que ele reclamasse, que ele reclame do resultado. Do resultado. Como é que ficou? Não duvido de que ele reclame do resultado. Vamos colocar aqui uma outra. Vem aqui, a B, ó. Deixar um espaçozinho para te responder. Coloca aqui o item B. Sabe-se, eita, a tia colocou a letra dela, né? Sabe-se que ela foi aprovada. Sabe-se que, também a letra mesmo, vai. Ela foi aprovada. Aprovada. Pronto. Eu só acostumado com a minha letra, né? Eu vou colocar outra. Deixa eu ver se dá para elaborar aqui uma outra. É possível. Está aqui. É possível. É possível. É possível que ele viaje
viagem conosco. Conosco. Será que dá para colocar mais uma? Dá? Dê. Vou colocar mais uma. Isso dá. Nosso desejo é que você o desejo é que você seja feliz. Pronto. Seja feliz. Pronto. Aqui 4 frasezinhas. Depois a gente coloca mais 4 ou mais 3, vou dar um tempinho. Tá bom? Pra gente responder aí, primeira coisa, vamos procurar os verbos da primeira. Não duvido de que ele reclame do resultado. Deixa eu me marcar aqui. Vamos lá então, procure os verbos. Muito bem. Agora, depois, separa as orações da primeira oração. Então, no item A. Certo? Coloque a barra. Encontrou os 2 verbos. Aí, no caso, ó, há 2 verbos. Separa as orações por barra. Depois de separá-las, procure o conectivo, a conjunção. Encontrar a conjunção. Pronto, agora é só pegar essa segunda oração. Troque pela palavra isto. Pra cá, coloque lá em cima a palavra isto. Aqui, ou isso, ou isto. Ó. Coloque. Pronto. Agora pega a primeira oração e junte a essa palavra, ó. Não duvido disto. Certo? Ó. Não duvido disto. Analisa esse disto aqui. Nessa oração ele é o quê? Na análise sintática ele é o quê? Ó, não duvido disto. Certo? Agora analise. Esse disto é o quê na análise sintática? Quando você analisou não duvido disto, esse termo vai ser o quê na análise sintática? Se você conseguiu analisar, então você, obviamente, vai analisar essa daqui também, ó. Ok? Agora vamos juntos. Você responderá todas as minhas perguntas, foram fazendo o que eu estava perguntando, o que eu estava pedindo. Então vamos junto agora. A primeira coisa que eu pedi foi sublinhe os verbos. Vamos sublinhar. Não duvido, está aqui o verbo, ó, duvido. O outro verbo, reclame. Pronto. Aqui estão os 2 verbos. Vamos dividir as 2 orações por meio de barra. Não duvido. Pronto. Dividimos. Feito isso, vamos procurar a conjunção. Aqui está. Pronto. A conjunção. Aqui não tem a conjunção. Vamos chamá-la de oração principal. Aqui nós temos o quê? O verbo. Ó. Então nós vamos analisar essa oração ou aquele termo, ó, dependendo aqui, ó, desse verbo aqui da oração principal. Não duvido, ó a presença de uma preposição, ó. Não duvido, olha a preposição aparecendo junto desse verbo, respondendo a pergunta desse verbo da oração principal. Então, ó, não duvido, a preposição, ó, respondendo essa pergunta do verbo da oração principal. Não duvido, ó, de que? Qual a resposta, ó? Disto. Ó, não duvido, ó o verbo, ó, duvido, preposição, ó, de, conjunção, ó, que, resposta, ó, disto. Verbo com preposição, objeto indireto. Então, se é objeto indireto, a nossa segunda oração vai ser o que mesmo? Oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Ok? Pronto, objetiva indireta. Alguma dúvida? Acredito que não, né? Agora um minutinho. Tente responder essa daqui agora, ó. O procedimento é o mesmo.
devagar, com muita calma, certo? Lápis na mão, borracha. Só faça até o momento o item B. Vamos para o item B. Dê uma olhadinha. Sabe-se que ela foi aprovada. Olhem para o quadro. Por favor. Ok? Acho que deu, né? O tempo foi suficiente, não foi? Então, vamos lá, então. Vamos pegar. Primeira coisa, lápisinho na mão, vamos lá. Sabe-se. Está aí do verbo, sabe. Deve saber. Foi aprovada, aqui no caso, né? Que podia até escolar como fosse uma locução, né? Foi aprovada. Só que ela precisa de um verbo, né? Foi aprovada. Então, pronto. O que vamos fazer? Dividir. Pronto, barra. Oração principal, porque não tem um conectivo, não tem a conjunção. Aqui está a conjunção, ó. Conjunção na segunda oração. Vamos trocar essa oração que tem a conjunção pela palavra isto. Pronto. Fizemos a troca. Vamos agora analisar. Vamos juntar a oração principal com o termo isto, ó. Sabe-se isto. Aí a pergunta vem, ó. Quem é a oração principal? Sabe-se. Dá para saber quem é o sujeito? Só que essa oraçãozinha aqui, na oração principal, tem a presença de um sujeito? Não. Então, se você percebe que não tem, você já sabe que essa oração vai ser subjetiva. Ó. Vamos provar? Sabe-se isto, sabe-se. Então, pronto. Se esse isto aqui é sujeito, então a oração que nós substituímos vai ser, ou no caso a segunda, né? Que foi substituída pelo termo isto, certo? Ela vai classificar de quê? De oração subordinada, substantiva, certo? Ó, sujeito, classificar de quê? Subjetiva. Pronto, subjetiva. Certo? Muito bem. Agora analise a próxima. Vamos para a próxima. Mesmo tempo. Faça a mesma coisa do mesmo jeitinho, tá? Faça aqui na frente, mas só para ficar aqui, desse lado. Não vou sair daqui não. Só para vocês visualizar o quadro. Tá bom? Procure os verbos. Encontraram? Ok. Conjunção. Separar as duas orações. A oração principal. Bom, olhe, analise a oração principal. Analisou direitinho aí a oração principal. Ótimo. Deu direitinho, né? Agora troca essa palavra aqui, ó. Aqui está a conjunção, ó. Está a conjunção integrante, né? A conjunção integrante, então coloca a palavra isto. Vamos colocar aqui a palavra isto. Certo? Isto. Não tem erro. Que oração principal, ó. Será que na oração principal tem sujeito? Ela é formada de quê, ó? De um verbo de ligação, ó. Certo? É um predicativo do sujeito, ó. Um predicativo do sujeito, ó. Certo? Ó. Que é justamente uma expressão, né? É uma expressão. É possível, é necessário, seria necessário, é bom, seria bom. Então, nesses casos que tem o verbo de ligação, a oração principal iniciada, né? Ou iniciando-se por um verbo de ligação, tá certo? Nós temos uma expressão, acompanhado de quê? De um predicativo do sujeito, ó. Tá bom? Que é justamente o núcleo, né? É o núcleo, o predicativo sujeito é o núcleo, tá certo? Do predicado nominal, certo? Então, pronto, ó. É possível isto. Isto é possível. Como nós não temos presença do verbo na oração principal, quem é que vai ser o sujeito? A oração completa, ó, ela todinha é sujeito. Todinha é sujeito. Vai ser oração subordinada, substantiva, subjetiva.
Subjetivo. Pronto. Subjetivo. Ok? E aí, minha gente? Aí fica esse exemplo aqui para vocês, tá bom? E vou ver o seguinte. Amanhã, até amanhã, eu vou passar para vocês procuram no educador, eu vou passar uma atividade para vocês. Durante essa semana, pode ser amanhã ou então na quarta-feira mesmo, vocês já estendem no educador, certo? Uma atividade sobre esse assunto, tá bom? E eu acredito que agora, eu acho que ninguém tem mais dúvida, penso eu, tá bom? Então, eu vou enviar, são 14 questões, me falha a memória. Tem um texto, 5 são 6 perguntas desse texto, depois nós temos a gramática, tá bom? Aí, como é que vocês vão passar isso para mim? Como é tudo, tá certo? Objetivo, tá bom? Vocês vão fazer para mim um gabaritozinho, ou eu vou pedir alguém para fazer, mandar para vocês gabarito, vocês podem mesmo fazer para mim, tá? E vocês podem enviar para mim no próprio educador, tá certo? Vocês vão enviar para mim no próprio educador. Só o gabarito, cartãozinho resposta, vocês colocam lá, por exemplo, cartãozinho resposta, tá bom? E respondam para mim, tá certo? Tá? Então, vocês irão receber, tá bom? Cheiro para vocês, certo? Um abraço. Gente, quando eu crescer, quero ser igual a Fátima. Potencial. Então, gente, só um aviso. A coordenação está pedindo para avisar que vocês não vão ter a terceira aula. Por quê? Porque o Josileudo já deu esta aula sexta-feira, certo? Então, esta aula agora, terceira, é vaga. Vocês vão ter só a quarta, que é da professora de espanhol, da Sol, certo? Recapitulando, essa terceira aula vocês não vão ter. Por quê? O Josileudo já deu esta aula na sexta-feira. Então, essa terceira vai ser vaga. Vocês vão retornar na quarta aula com a professora Sol, certo? Pronto, a Fátima está pedindo para vocês, essa terceira aula, vocês fazerem a atividade do livro Trilhas, sobre oração subordinada. Pronto, a Fátima vai reforçar aqui para vocês, certo? Anda, Fátima, certo. Então, só lembrando, essa aula que vocês vão estar, uma aula vaga, vocês vão ficar resolvendo essa atividade de português, do livro Trilhas. E aí vocês retornam na quarta aula com a professora Sol. Meus queridos, eu acho que as páginas, eu não tenho bem certeza, mas eu acho que as páginas da 83 a 87. Então vocês não estão folgados. Vocês vão pegar o livro Trilhas de vocês, tá certo? O lápis, pode fazer até mesmo no livro, depois vocês apagarão, tá certo? Façam essas páginas do livro. Se eu não tiver certeza dessas páginas, você vai fazer o seguinte, você vai lá no glossário, no índice, procura, né, no modo de vocês, tá bom? E lá tem, é pouca coisa, é bem pouquinho, tá certo? É mais porque tem toda a explicação. Eu não sei se todos já fizeram. Mas já fiz, a tia já passou, dá uma olhadinha, vê se está assim como eu expliquei para vocês, tá bom? Quem já fez, dá uma olhada, corrige direitinho tudo. Então, vocês não estão afogados. Vocês vão fazer a tarefa de língua portuguesa, do livro Trilhas, tá certo? Do livro Trilhas, tá? Se não me falha a memória, as páginas são de 83 a 87. Faço direitinho em tudo, tá bom? Se tiver alguma dúvida, a gente vê depois, tá bom? Mas acredito que não. Nós vamos dar continuidade nesse assunto, corrigindo atividades para vocês e tudo, tá bom? Olá, minhas monitoras, tá bom? No caso, é a Cecília. E quando eu era professora da noite, da tarde, era a minha querida Maria, certo? Então, nesse caso, qualquer coisa, as duas, tá? Pode até entrar em contato um pouquinho comigo, se for o caso. Vocês sabem que eu não gosto de negócio de tecnologia, negócio de celular, não sou muito negócio. Eu sou um Tony Ramos feminino, tá certo? Ou então um Jô Soares feminino, que não gosta dessa parte de tecnologia, essas coisas, né? Não usam nem celular. Mas eu sou a mesma coisa, tá bom? Meu negócio é ler livro. Então, por favor, né? Tem a Cecília, tem a Maria, entre em contato com a gente. Tá bom, Cecília? Tá bom, Maria? Espero vocês. Mas, por favor, nessa terceira aula, faça o que eu estou pedindo. As atividades do trilho. Um beijo pequeno para vocês. E até quarta-feira, né? Até quarta-feira.